Saravá, meu povo de Umbanda, vídeo de novembro, já estamos chegando no finalzinho do ano, com a graça de nosso Pai Oxalá. Assim que passar a vinheta, a gente conversa um pouco. Salve, salve, meu povo de Umbanda. Novembro, um mês interessante, importante dentro das nossas religiões, né? Porque ela é a prova dessa mescla que nós somos, né? Dia 1º de novembro nós temos o dia de todos os santos, no dia 2, o dia dos mortos, quer dizer, de todas as almas. Quando santos e almas fazem parte do plano espiritual, né? Nós reverenciamos os nossos antepassados. Outras culturas o fazem de forma diferente, é claro. Nós sabemos, por exemplo, o Dia dos Mortos no México, como é cultuado e é tão divulgado isso, né? Mas o mais importante é entender que o mês de novembro é um mês, para alguns terreiros de Umbanda, de introspecção, sendo o mês das almas, né? O mês de entendermos que há algo para além do nosso corpo, né? Não só num cemitério enterrado, mas para além disso, nesse plano superior. É também mês da consciência negra, é um mês que nós dedicamos à consciência negra e mais enaltecer não um herói, mas todos os heróis que foram e são resistência. Dentro das nossas religiões de matriz africana, acho que tem influência de matriz africana, candomblé, catimbó também tem, apesar de ser mais indígena, a Umbanda e todas essas religiões que têm os seus cultos também com influência das matrizes africanas, somos resistência, né, nesse mundo. O tema de hoje que eu gostaria de conversar com vocês é falar do nosso balaio, né? O Brasil como um grande balaio. Mas não um balaio de gato, né? Vamos deixar bem claro isso. É um balaio mágico. Um balaio onde se reuniram, onde se juntaram diversas coisas muito diferentes e fez surgir algo absolutamente nosso, né? Por que eu estou falando sobre o balaio mágico? Eu vi esse mês passado algumas discussões e a gente tem visto, basta que vocês coloquem aí nas redes sociais, vocês vão ver. Algumas discussões que chegam a beirar a imposição, né, dos cultos, principalmente das nações africanas, aqui no Brasil. Então, a gente sabe, eu não vou falar do candomblé, porque eu não tenho conhecimento de candomblé, o que eu conheço do candomblé é o que eu escuto, é o que eu leio, o que eu estudo, né? E alguns amigos que são de candomblé nas conversas, porque eu sou muito curioso, mas eu não vou falar disso, mas eu vou falar dos cultos, né, africanos que vieram para o Brasil, e há o histórico da resistência, como eu estava falando, sobre o dia 20 de novembro, em que se juntaram nações muito diferentes na mesma fazenda, no mesmo lugar, né? Aqueles que foram escravizados, pessoas de cultos tão diferentes para que não houvesse motins, né? O objetivo principal é esse. Separavam-se as famílias. E quando eu falo família, na concepção africana, mais do que família de sangue, a família das nações. Então, a gente sabe que o candomblé tem algumas nações, algumas formas de cultuar os seus orixás com as nações, e cada nação denomina essas entidades, essas forças, essas energias de uma forma. Na Umbanda acaba acontecendo, e eu acredito que no candomblé também, mas como eu disse, eu não vou me referir ao candomblé, que nós cultuamos, nós temos na Umbanda uma influência muito grande dos iorubás, né? E nós cultuamos os orixás, nós falamos de orixás, e algumas nações de outras denominações não chamam de nações, chamam de inquices e voduns. Então, inquices, voduns e orixás. São coisas, conceitos diferentes, mas que têm uma semelhança, que têm um ponto em comum, lá na África mesmo, que quando veio para o Brasil, por essa necessidade de resistência, de permanência dos seus cultos, das suas crenças, houve uma amálgama, né? E começou-se a juntar uma coisa com a outra,
Mas hoje em dia as pessoas discutem muito, não, porque isso é inquice, isso é voodoo, isso é orixá, e fica nessa briga, não, porque na minha casa é... E a Umbanda abriu espaço, eu vejo em muitos terreiros de Umbanda, espaço para entidades que não seriam orixás, estou falando de Yorubá, né? Orixás seriam sim inquices e vuduns, mas que foram assimilados ao nosso culto como orixás. Então chama-se muitos desses inquices e vuduns de orixás. Muitas casas não os cultuam, só cultuam os orixás, mas de qualquer forma, para a gente ter claro na nossa cabeça que foi uma necessidade, um balaio mágico que fez surgir essa pleiade de deuses, de energias, e de um modo geral, assim, por uma questão só de uso da palavra mesmo, chama-se de orixás, né? Mas a gente sabe que existem nomenclaturas diferentes. Tanto é que em determinados lugares da própria África cultua-se mais um orixá do que outro. Há lugares em que um orixá ou um inquice ele é cultuado e não se fala dos outros. Aqui juntou tudo. Né? Então, inquice, para que a gente possa só classificar, não é teórico nem nada, são de origem banto. Né? São os bantos, desse grupo étnico-linguístico, que estava na África Central. Né? Então, assim, e no sul também do continente. Então, é Angola, Congo, Gabão, Cambinda, né? São os inquices. Os vuduns são as divindades do povo Jejeefun. Jejeefun é um grupo étnico-linguístico da África, ocidental. É Benin, Togo, Gama e o antigo reino de Daomé. Já os nossos orixás, e aí sim, na nação Nagô, povo Yorubá, é o maior grupo étnico-linguístico da África Ocidental. Abrange a população da Nigéria, também o Benin, também o Togo e Serra Leoa. Então, só para ficar claro, para que a gente não... Quando escutar uma discussão dessa, a gente não conhece, né? A gente não é doutor nisso, então nós não vamos entrar nessas brigas, mas o que aconteceu aqui no nosso Brasil, na nossa terra, foi uma junção, como eu chamo de balaio de mágica, balaio mágico, né? De magia, aonde foi permitido a convivência pela sobrevivência e pela permanência, né? Então, no mês que nós comemoramos a consciência negra, vai aqui a minha homenagem a todos esses que resistiram. Lá no começo da vinda dos africanos que foram escravizados para o Brasil, cultuavam-se alguns deuses, vou falar deuses para não ferir suscetibilidade, alguns deuses que hoje já não se cultuam. E aí a Umbanda foi crescendo, o culto foi ganhando dimensões em termos de Brasil. Alguns desses deuses que não eram orixás foram importados, vamos botar assim, para a Umbanda e são cultuados. Né? Então nós temos orixás, inquices e vuduns, quase que numa nomenclatura leiga, né? Então eu não estou discutindo isso com os doutores da religião ou das religiões de matrizes africanas, não estou, mas foi trazido de uma forma leiga como orixás. Então, alguns desses inquices e vuduns já estão dentro da Umbanda há tanto tempo que a gente costuma chamá-los de orixás. Né? E a quantidade de orixás cultuados na África, de inquices e vuduns, é gigantesca. Né? Eu não tenho essa informação mapeada. Eu já li que são mais de 70, já li que são mais de 240, porque vai tudo depender do local e da necessidade daquele povo, daquela família, né, de uma divindade, de uma força energética capaz de auxiliá-los nos momentos de dores, de dificuldades, de sacrifício e também de louvores. Né? Nós temos uma força que vem do vento, uma força que vem da terra, uma força que vem do fogo, uma força que vem
eles são chamados de orixás, mas nós sabemos que a grande verdade é que isso é o culto à natureza. Nós estamos ligados à natureza. O sol que nos ilumina, a lua que clareia a escuridão da noite, as estrelas que brilham e nos enebriam com a sua beleza no céu. Isso tudo são forças que nós estamos conectados e que, se fizéssemos mais uso disso, nós teríamos uma vida mais tranquila, nós teríamos um campo vibratório muito melhor. Isso nós somos muito parecidos com os orientais, né? Há uma máxima oriental que eu gosto muito quando se pergunta sobre a existência de Deus, né? Que se diz que Deus é como o ar. A gente não vê, mas não vive sem, né? Então a gente sente. Quando você está em desespero, você se coloca no meio da rua e pede ao vento que leve aquela angústia embora, né? Chamando aí nossa querida mãe Ansã, para que passe pelo seu corpo e você sinta aquele arrepio de dizer assim: fui abraçado. Quando a dificuldade do caminhar, nós tiramos os sapatos, pisamos na terra e pedimos a força para estarmos de pé. Nós estamos pedindo a todas aquelas forças, a todos aqueles orixás, a todas as entidades ligadas à terra. Quando nós olhamos o fogo e pedimos para queimar absolutamente tudo, como aquela oferenda que se faz a meu pai Xangô com a sua cuia e o fogo ardendo, para que queime tudo que impede o nosso caminhar. Então, meus irmãos, no mês de novembro é muito mais uma homenagem minha à resistência, né? Não necessariamente a um personagem. O personagem foi importante para que a partir daí fosse deflagrado esse processo de consciência negra, né? De dizer que todos nós temos a consciência negra, porque somos um país mestiço, somos um país que viemos da Europa, viemos da terra, somos nativos, viemos da África, abrimos as portas para o Oriente e assim nós formamos o que chamamos de brasilidade. Então, preto, como diz o ponto, é preto, Calunga, todo mundo é preto, Calunga, eu também sou preto, Calunga, é uma homenagem nossa nesse mês de novembro. Que Pai Oxalá nos abençoe, que todos os orixás, que todos os inquices, que todos os vuduns, que essa força da natureza nos impulsione hoje e sempre. Amém e axé.